Estação Hamburgo de volta nesta terça-feira. Estamos gravando aqui em Gramado, na Gerontofair, no Serra Parque, a primeira Gerontofair, e vai ao ar nessa terça-feira à noite, recebendo agora, giramos a mesa novamente, Dona Marianela Ekman, que é presidente do Comitê Latino-Americano de Gerontologia e Geriatria. Seja muito bem-vindo, prazer conversar com a senhora. Ela é uma referência mundial na área, é isso? Sim, do nosso continente, mas também a nossa referência na nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É por ela que estamos nesse comitê. E aqui estamos pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, secção Rio Grande do Sul, do qual sou o financeiro, qual me orgulho muito ao lado do meu colega João Singer. Então, por isso que estamos tentando colaborar nessa feira. Colaborando muito nessa feira. Eu sei que, a doutora Marianela é uma autoridade mundial, sem dúvidas, né? Porque a Associação Mundial de Geriatria, ela é dividida em 5 zonas? 5 regiões. 5 regiões. Isso. Né? E ela representa a América Latina. Ela é representante de todos os latino-americanos. Sim. Então, somos 18 sociedades, que são 18 países, né, da América Latina e Caribe, né, associadas, filiadas à Associação Internacional, Associação Mundial de Gerontologia e Geriatria. Né? E ela existe desde 1950, né? Ela foi criada na Bélgica, né? E do qual o Brasil também já integra desde 69 mais ou menos. Nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem 57 anos, tá? E nossa seccional faremos 50 anos de 16 de outubro desse ano. Agora. Então são sociedades, né, que começaram na área de médica, inclusive de geriatria, há muitos anos, aqui em Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro em 61, né? E começaram a preocupar-se, né, há 50 anos aqui em RS e 57 anos no Rio de Janeiro. Quando a expectativa de vida era muito menor. Era 56 anos, né, João? Nossa, 56 anos. Então, aí naquela época, se começou a pensar na área do envelhecimento humano. Né? O que faria? Imaginem agora que nós já temos 30 e poucos milhões de habitantes, né? E que em 2060 se espera que a população acima de 60 anos sejamos em torno de 30,1% no Brasil. E de 65 anos sejamos 25%. O que agora, se fosse, contando 207 milhões de habitantes, mais de 50 milhões de idosos acima de 65 anos. O que nós vamos fazer com esses idosos acima de 50 anos? Vocês já pensaram? Como é que a gente está dentro desse panorama global? Global, o Brasil e a América Latina está progredindo muito rapidamente. Ou seja, estamos com um idoso, né, muito vulnerável, muito mal preparado, porque rapidamente envelhecemos, né? Que a Europa demorou e o Japão demorou 100 anos, nós evoluímos em 30 anos tudo isso, ganhamos em expectativa de vida. Né? E principalmente o Brasil, pelo contingente, pelo tamanho de população que nós temos, né? Fica bem mais difícil poder resolver isso. E aí nós temos assim, eventos como a Gerontofair, congressos, enfim, que nós especialistas, né, trabalhamos para poder ter até cursos também, aumentar mais e agregar mais os que estão tentando se especializar dentro das universidades, estimulando para que tenha graduação na nossa área, tanto de geriatria como na especialidade em gerontologia, para ter mais gente que possa tratar e ajudar esses idosos do futuro de 2060 e dos que agora nós uma temos. Coisa que aconteceu aí, só colaborando com os dados da doutora Marianela, é que esse ganho de longevidade, ele não veio acompanhado do ganho de qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que vamos dizer assim, esse ganho de vida, ele representou mais ou menos 10% do tempo a mais de sofrimento. Isso é ruim. Né? Se tu pegares uma pessoa de 80 anos, isso quer dizer 8 anos ela vai ter doenças. Estão vivendo muito mais, mas não bem. Isso, não bem. Né? Então eu diria assim, esse é o grande desafio, porque talvez assim se pensou assim, não, vamos fazer as pessoas viverem mais. Ok, legal, ok?
Mas e esse mais aí não veio acompanhado de qualidade de vida, né? Aí a gente entra de novo, volta para Veranópolis, que talvez por toda a questão de convivência familiar, eles têm uma qualidade de vida melhor. E esse é o interesse todo do estudo, né? É tentar replicar isso. Mas é claro que isso não é muito fácil, porque de novo a gente volta, cada região tem as suas características, né? Tu colocares uma pessoa, por exemplo, de 85 anos, morando numa casa, com um filho, com um neto, com um cachorro, com um papagaio, é uma coisa de tu colocares uma pessoa de 85 dentro de um apartamento que mal sabe quem é que mora na frente, né? Não tem socialização, não tem carinho, não... Quer dizer assim... Dificuldade de mobilidade. Isso tudo faz a diferença. Quer dizer, isso não está ligado diretamente, necessariamente, à condição financeira de cada pessoa. É isso? Não. E complementando, então, nós podemos ver que essa população idosa que nós estamos tendo, ela está sendo mais urbana e não rural. Porque eles migraram, todos os países da América Latina, a grande maioria, migraram para as cidades, as capitais, tendo péssima qualidade de vida, porque também o ambiente, enfim, como diz muito bem o Dr. João Senger, eles estão dentro de um apartamento, de uma casa, enjaulados, né? E não estão vivendo aquela com qualidade de vida que já em Veranópolis nós temos. Caminhar, procurar, fazer a horta, cuidar dos animais, ter sua própria produtividade, né? E isso se está perdendo em toda a América Latina. E o Brasil, que é um continente, então nós estamos tendo mais gente dentro das nossas capitais, né? E aí, se nós temos aumento das doenças crônicas, como pressão alta, hipertensão, nós temos osteoporose, artroses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, que nós estamos morrendo e tendo mais doenças de primeiro mundo. Nós somos terceiro mundo ou em desenvolvimento, mas estamos tendo as doenças igual que tem a Europa, os americanos ou os canadenses. Só que eles têm mais condições financeiras do que nós. E nós não estamos nos preocupando com isso, de como esse idoso hipertenso, diabético, vai estar daqui a 20 anos, né? Se ele vai ser um péssimo, né? Péssima qualidade de vida para ele, o que nós vamos oferecer? Então, nós temos que atuar agora, né? E tentar também dar recursos para eles voltarem para suas cidades de origem, para ter qualidade de vida. E a gente está mudando a alimentação, nós estamos tentando voltar à alimentação mais salutária, mais orgânica, né? Tentar comer menos produtos industrializados, e estão levando a marmita os jovens para o trabalho. Eu acho que esse já é um ganho. Estão começando a se preocupar com o tipo de comida que tem, o exercício que tem, né? A sociabilidade que tem, né? E aí a gente tem que se preocupar também, como bem diz o Dr. João Senger, em Veranópolis, tem a sociabilidade que a gente perdeu. A gente mais se conversa, mal se dá um abraço, mal se dá um bom dia de um elevador. Né, a tentar também ajudar e preparar, até como o Dr. Kalash, né, diz, aos porteiros do edifício, né, que hoje em dia até já não temos porteiro, nós temos uma empresa. Se perdeu a gentileza, Porto Alegre, né, que era não tem, tão comum a esse está mais barato tu ter uma empresa que num microfone te abre e te entende numa central, do que ter o porteiro que seria o grande amigo. Até isso estamos perdendo nas grandes cidades, né? E que o pessoal também tenha condições de voltar às suas cidades de origem, né? Mas que tenha condições realmente, que ele tenha qualidade nisso e não esteja isolado, que tenha uma calefação, que consiga fazer isso. Acho que seria uma forma também de trabalhar esse idoso do futuro com qualidade, né? Agora deixa eu perguntar para a doutora Marianela e o doutor João. Estamos vivendo uma véspera de eleição e a sociedade, eu imagino que também acompanha esses movimentos e tem o desejo de trazer para a pauta desses candidatos que nós temos lá, né, esse assunto. Como é que vocês conseguem, né, fazer penetrar na cabeça dos nossos políticos esse assunto tão importante que tem que Tem alguém discutindo isso? Exatamente. Eu não vejo ninguém discutindo, né? E ainda ontem, ali junto com a fala do prefeito, eu ainda dizia, porque assim, ó, vai ter que haver uma mudança aqui para que nós consigamos ter uma velhice legal, né? Essa mudança a gente não está vendo, ok? E ela já está logo ali. Em primeiro lugar, eu acho assim, que cada vez a gente vai ter que se preocupar menos com creche e com babá, e nós vamos ter que pensar mais em cuidadores de idosos e instituição de longa permanência, ok? Isso, eu não estou
desmerecendo nem a creche, nem a babá, é uma realidade, ok? Esse cuidador, ele vai ter que ser preparado, porque cuidar de uma criança é mais fácil do que cuidar de um idoso, bem mais fácil, ok? Bom, a instituição, por que a instituição vai ser necessária? Porque você tem que pensar, a gente tem que ver o seguinte, as famílias estão cada vez menores, né? A pessoa, antigamente eles tinham meia dúzia de filhos, uma dúzia de filhos, sempre ficava um lá, que é o mais novo, ou então a filha que ficasse solteira, ela ia ficar cuidando dos pais, hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem 1 ou 2 filhos, eles vão embora, vão para o exterior, e eles não vão voltar para cuidar dos pais. Não vão, eles vão fazer a vida deles lá. Ó. Então, nós vamos ter que começar a pensar isso, como os americanos já fazem, nós já vamos ter que começar, talvez, pensar em escolher uma instituição para que a gente vá morar depois, né? Vai ter que ter uma continha no banco, reservado para isso, né? Bom, isso se as pessoas tiverem condições. Se não, as políticas públicas vão ter que pensar que vão ter que ter lugares assim. Assim como o prefeito teve que pensar até agora que ele tinha que arrumar creche para as trabalhadoras, ele vai ter que começar a pensar que ele vai ter que ter, a sociedade vai ter que arrumar espaço. Isso tem que fazer parte da estrutura, claro, que o governo tem que oferecer. E aí eu pergunto, vocês veem algum desses governantes falando alguma coisa disso? Nada. Aí vem um outro aspecto que seja assim, ó, é a própria questão acadêmica, né, onde a gente pensa o seguinte, são pessoas inteligentes, que são pessoas altamente informadas, assim, ó, com essa abertura indiscriminada de faculdades de medicina, deve ter no Rio Grande do Sul hoje umas 23 faculdades de medicina, né, dessas aí, se não me engano, tem 4 que tem a cadeira de geriatria, vocês acreditam nisso? Elas têm 2 semestres de pediatria, eu tive 2 semestres de pediatria, mais um semestre de puericultura, que seria a gerontologia da pediatria, certo? E aí, eu pergunto para vocês, nem a instituição acadêmica se preparou para isso, ou vem se preparando para isso, né? Aí, e a gente vai, assim, quem é o contingente que esse pessoal que atende a medicina pública, que atende nas UPAs, que atende no posto, ele cada vez vai atender menos criança e cada vez vai atender mais idosos, certo? Mas e cadê o preparo dessa gente? Seja na faculdade de enfermagem, seja na faculdade de nutrição, de arquitetura. Nós temos que pensar que os prédios vão ter que ser feitos hoje, né? Assim como fazia um playground bacana lá para a criança não se machucar, que tem tudo legal. Mas a gente vai ter que pensar que agora nós vamos ter que começar a mudar. Uma academia adaptada para a terceira idade. Claro. Isso é uma via... Tem algum prédio que oferece isso que o senhor viu recentemente? Está na planta, por exemplo? Agora em Porto Alegre lançaram um projeto lá de um prédio que teria, a princípio, ele já elaborado para a pessoa da terceira idade. O resto são adaptações, né? São adaptações. Adriane, tudo isso que a gente falou está no escopo do trabalho de vocês? Está na área, no âmbito da intervenção de vocês? Está nos nossos projetos, né? Está sendo desenvolvido, né? Eu acho que a gente ainda, claro, precisa ir aperfeiçoando cada vez mais, né? Nós estamos ali caminhando também, né? Começando e tentando se preparar. Mas assim, a cidade já está começando com a questão das calçadas, da acessibilidade, a informatização dos idosos também foi um dos itens que foi levantado e está sendo trabalhado, né? A questão de fortalecer a questão da convivência entre os grupos, né? Entre os grupos de terceira idade? Dentro dos grupos de terceira idade também, de fazer essa interação com o jovem e o idoso, né? A questão do próprio respeito também, a questão também de estar ampliando a nossa Casa Lar, que nós temos em Veranópolis também, foi uma demanda que foi levantada, a questão de um centro de convivência específico para a longevidade também. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a Casa Lar, que é um projeto que o Dr. João comentou que é importante que exista, né, dentro das cidades, enfim, para abranger essa isso população. A gente aponta como um ponto assim, muito importante. Nós temos uma Casa Lar hoje em Veranópolis, que nós temos 30 vagas, né? Porém, a gente já tem a demanda que está surgindo a mais. Então, um dos itens seria fazer a ampliação, né? Dentro de todo esse processo, foi levantado essa demanda até pelos idosos, né? Da questão de ter mais vagas. Então, seria fazer a ampliação e até a sugestão é fazer um centro-dia, né? Que seria ampliar para as vagas dia. Pessoas que passam o dia na casa e vão ao acolhimento da família à noite. Então, elas passam a noite com os familiares e voltam durante o dia no período que os familiares estão trabalhando. Então, esse também é um dos projetos que a gente tenta desenvolver. Com enfermidades?
Algumas sim, tem com enfermidade, que daí Estariam não preparando ao longo do dia para receber isso, essas para pessoas. receber essas pessoas mais dependentes, né? E aqueles que não, os dependentes. E os independentes, então, seriam mais para um centro de convivência, para socialização e outros projetos que dia para isso. Isso. Essa é uma iniciativa muito interessante em termos de coisas públicas, né? Porque, vamos dizer assim, quanto mais a gente conseguir evitar hospitalizações, certo? Isso é melhor para o indivíduo e é mais barato para a sociedade, infinitamente mais barato. Por isso que vocês veem que hoje tem um hospital dia, que é para aquelas coisas assim que o paciente vai de manhã e já consegue resolver o problema para de tarde para casa, né? Então, o centro ele é bacana por causa disso. Primeiro que ele não tiraria o idoso da família, né? Mas a família que não tem condições de cuidá-lo durante o dia. Né? Então, ele vai para lá, ele participa das atividades, socializa, vai ter alimentação. De noite ele volta para o convívio da família, né? que é bacana, que é o que a gente quer. Não corta esse laço, né? E é mais barato do que institucionalizá-lo. Que manter ele no hospital uma casa mesmo. Modelo, né? Seria uma casa modelo, né? Que eu acho que poderia... Bom, tu fizeste uma pergunta em relação agora às eleições, né? Então, eu acredito que eu estimulo meus pacientes a que votem. Por mais que eu tenho 70, 80 anos, nós somos sumamente lúcidos. Nós temos que exercer nossa cidadania. E é no voto que a gente tem que exercer. Lamentavelmente, é difícil todos eles, né, ao menos cobrar deles e tentar trabalhar, porque se não participamos, se não estamos ali, não tem como cobrar depois, né? E o que estava falando o Dr. João Senger em relação ao preparo de nossas universidades. Nossa universidade da PUC, do qual nós fizemos nossa residência, somos de lá, ainda estou lá no hospital, enfim, foi a pioneira em fazer residência médica em geriatria no Brasil, foi a primeira. Tá? E agora, há pouco, depois de anos, logo surgiu São Paulo, no mesmo ano, né, em 73, né, João Senger, surgiram as outras residências que agora nós temos no Brasil. Mas agora recém surgiu a segunda na Universidade Federal. Veja, depois de quantos anos... Quanto não caminhamos. Quanto não caminhamos. Então, aí já é Ministério, né? Da educação que tem que... Mudanças de currículo também demoram, né? Demora demais, mas elas precisam ser demais feitas, para ter preparo. E aí, se nós não temos residências, preparo adequado, não é assim tu te dizer, eu trato do idoso e te dar o título de geriatra, ou eu sou professor de educação física, mas eu me coloco na especialidade em gerontologia sem ter feito o curso, porque muitos, lamentavelmente, se caracterizam assim e o leigo não sabe diferenciar isso e não tem o preparo adequado, né? Porque isso vira comércio, lamentavelmente, né? Então, tem que ser pessoas adequadamente capacitadas, tituladas, né, pela universidade para poder exercer esse trabalho e tem que aumentar, né? E a gente está capacitando não só aos especialistas, como aqueles colegas clínicos gerais que todo mundo vai ter que atender mais, vai ter maior demanda nos hospitais. Mas nós temos que evitar que ele chegue no hospital. Se nós tivéssemos centros antes, nossos postos, nossas UPAs, tivessem um melhor atendimento a esse idoso, ele evitaria tantas mortes e hospitalizações, né? Se nós atendemos eles com uma pneumonia antes, tratamos bem ele, não precisaria internar, voltaria ao lar com todos os devidos cuidados. Ou tivéssemos alguma UPA que ficasse 24 horas monitorando, que depois retornasse em casa. O governo gastaria menos. Não precisaria estar internado de 7, 10, 14 dias, que é a média de um paciente de mais de 65 anos. Né? O governo não tem essa visão. Nosso Estado não tem. Menos uma população morte. Que só cresce, né? Exatamente. E que dá muitos gastos porque eles não fazem a prevenção. Se pudessem ter mais postos, não precisa ter mais hospitais e mais postos adequados em todo o Brasil. Não é só em nível de Rio Grande do Sul. Em quantos anos serão 30% os idosos? 30% será em 2060, acima de 60 anos. Está batendo na porta. Está batendo na porta. 40 anos. Esse é um item também que nós já começamos também a fazer essa capacitação dos profissionais de saúde agora, dentro dos postos. Já temos 30 e poucos milhões, né? Agora nós já temos 30 e poucos milhões. Já é um grande contingente. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Preciso concluir, o Jorge está dizendo que chega, mas eu não posso deixar de fazer essa rodada final aqui
Roberta Psichols. Grande prazer poder compartilhar contigo desse espaço. Espero te ver mais vezes na telinha da Vale TV. Tá? Eu que agradeço. As considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal conviver, né, com esses especialistas, estar aqui presente num evento que certamente vai ter uma segunda edição, que já tem data marcada, setembro do ano que vem a gente está aqui. Né? O Dr. João Senger também é um grande entusiasta, né? Agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, que o nosso programa tem aí uma longevidade, assim como esse público que a gente está atendendo, né? Dr. João Senger, é de prazer receber o senhor. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, presidente da Sociedade Brasileira de Gerontologia, seção Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a gente parabeniza de novo o pessoal aí da organização da Gerontofer por essa pioneira iniciativa, que a gente sabe foi a primeira de uma sequência que nós teremos, né? E eu acho que esse é o início e as coisas são ótimas e elas vêm todas a alavancar o que nós falamos aqui de que as coisas precisam mudar e até o comércio, né? É verdade. Até o comércio. Todos temos que nos adaptar para essa realidade. Adriane Parisi, que é a secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade da Prefeitura Municipal de Veranópolis, sinônimo de longevidade, né, Veranópolis, e a presidente do Conselho Municipal de Longevidade. Obrigado pela presença e pelas considerações finais. Nós agradecemos, então, né, a participação, né, e deixamos um convite, então, né, que possam estar conhecendo Veranópolis, conhecendo os nossos projetos, né, e para poder contribuir, então, com todos. Adorei o stand do Veranópolis. Tem lá um salaminho, um queijinho. Fiquei meio de longe desse, mas também um suco de uva. Suco de uva, Roberto. Sim, sim. Ontem a gente teve esse muitas mas maçãs. Tem um vinho também ali. Tem, mas eu fiquei meio longe do vinho, doutor. Muitas maçãs maravilhosas e hoje cheia de mudas dessas plantas maravilhosas que, enfim, fazem parte da nossa vida aqui. Eu já vi um galetinho aqui, eu já vi um chazinho de hortelã ali, assim vai. Doutora Marianela Ekman, que é a presidente do Comitê Latino-Americano de Gerontologia e Geriatria, uma das membros desse Conselho Internacional, né? Grande prazer receber a senhora, essa autoridade nesse assunto. Obrigado pela presença. Suas considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade de falar daquilo que nós amamos, né? Que estamos aqui porque amamos o que nós fazemos e nunca é tarde para começar a pensar na sua velhice. Desde o jovem, desde a criança, então o adulto, nunca é tarde para mudar seu estilo de vida para melhor, né? E nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Falou isso e olhou para mim aqui, eu não sei porquê, Jorge. Nunca é tarde. Eu fico com muitos puxões de orelha aqui nesse evento e eu quero terminar mostrando aqui como é que está o trabalho no MAI. Opa, agora é uma obra do MAI. Acabou de assinar aqui. É a cadeira de balanço lá em Lomba Grande, na tua casa. E a partir amanhã, quando mais? Amanhã à noite, quarta-feira, dia 5 e dia 6, Teatro São Pedro, Rock de Galpão, Mai Bavoso pintando em público. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.